Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao capítulo 1, Bhagavad Gita como ele é, observando os exércitos, aqui comigo, Ana Cláudia Chandra, no Easy Espiritualidade. Então, no dia de hoje, nós vamos dar continuidade à leitura dos versos. Estamos pulando alguns versos, porque o primeiro capítulo é apenas a organização da Batalha de Kurukshetra. E tem alguns versos importantes que servem de orientação e trazem um conhecimento maior acerca dessa Batalha de Kurukshetra, que foi travada entre duas famílias. De um lado, a família divina, do outro lado, a família de características assúricas, demoníacas, negativas, escuras. E no meio dessa batalha estava a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E a Bhagavad Gita, ela está contida dentro do grande épico que conta a história da Índia, que é o Mahabharata. Antigamente a Índia se chamava de Bharata. E Mahabharata significa a grande Índia. A formação da grande Índia, com seus aspectos filosóficos, religiosos, espirituais, e trazendo a nossa atenção aqui para o verso 38, observando os exércitos, Arjuna, que estava nessa batalha, e o seu Krishna estava orientando ele, e ele não queria lutar, porque ele estava com medo de lutar, porque iria matar seus parentes, muito embora esse aspecto da Batalha de Kurukshetra já estava decidido pela Suprema Personalidade de Deus, porque ele veio para resgatar o Dharma. O que é resgatar o Dharma? É justamente isso que está acontecendo na atualidade. O mundo caótico, cheio de doença, pobreza e conflito, muitas desorganização, as almas perdidas, com suas mentes conturbadas, seus sentimentos conturbados. Então, nós estamos fora do Dharma. O Dharma é a missão de cada um. Então, de eras em eras, dentro de todas as escrituras Puranas, Srimad Bhagavatam, dos Sutras Vedantas, que são as pérolas da filosofia Vedanta, tudo isso é escrito, foi escrito, e todo esse conteúdo está à nossa disposição para o aprofundamento. Por que houve a Batalha de Kurukshetra, o que foi que aconteceu, porque Krishna queria que a Arjuna lutasse, a Arjuna não queria lutar, e por aí se vai. Vou fazer minhas reverências. Com gratidão, devoção, eu ofereço esse serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, para que, através da minha voz, da minha inteligência, seja conduzida esta leitura e que eu possa, de acordo com o meu merecimento, fazer os comentários. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 38, capítulo 1, observando os exércitos, Bhagavad Gita como ele é. Ó Janardana, embora estes homens com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família, obrigar com os amigos, porque deveríamos nós, que entendemos ser crime, destruir uma família, ocupando-nos nesses atos pecaminosos? Aí é uma pergunta que Arjuna está fazendo à Suprema Personalidade de Deus. Por que eu tenho que ter o coração pela cobiça de destruir, de pegar as terras de volta, porque era uma briga por terra? Então, o significado de Srila Prabhupada, ele diz: não se espera que um kshatriya se recuse a combater ou jogar quando algum rival lhe faz esse convite. Arjuna não podia recusar-se a lutar porque tinha sido desafiado pelo grupo de Duryodhana, o grupo assúrico negativo. Em relação a isso, Arjuna considerou que o outro grupo devia estar cego em relação aos efeitos de tal desafio. No entanto, podia ver as consequências funestas e não podia aceitar o desafio.
A obrigação é de fato imperiosa quando o efeito é bom, mas quando o efeito é outro, ninguém pode sentir-se na obrigação de agir. Considerando todos esses prós e contras, a Juna decidiu não lutar. Por quê? Porque ele estava apegado à família, apegado a várias coisas que a mente traz para que a gente se apegue mais e mais e que a gente não se liberte nesse processo de libertação. Então a Juna não quis lutar, mas o Senhor Krishna dizia, você tem que lutar. Deus diz, você tem que lutar. E a gente diz, eu não quero lutar. Eu estou assim, assado, cozido, cozinhado e não quero lutar. Mas você tem que lutar. E aí, ir de encontro às tradições religiosas que servem para ajudar os membros da família e obter uma boa formação e alcançar os valores espirituais. Por quê? Porque na Índia tudo é muito bem organizado, muito mais do que no Brasil. Não tem nem comparação. A parte religiosa, a parte espiritualista, a devoção das pessoas, dos indianos, a frequência com que eles frequentam os templos diariamente, de segunda a segunda, isso tudo faz essa diferença para nós aqui. Então, para entender por que a Juna tinha que lutar e matar seus familiares, porque o outro lado fez de tudo para que chegasse a esse resultado. Então, ele tinha que passar por cima de tradições, de hábitos religiosos, de várias coisas para poder atender ao pedido da Suprema Personalidade de Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente, ou seja, tem o poder eterno, tem a ciência eterna e está presente em tudo, em todos, no coração de tudo e sabe tudo que está acontecendo. Então, aqui ele vai dando sequência, né? E Krishna vem sempre quando a irreligião toma conta, que é o que está acontecendo atualmente com o planeta Terra. A irreligião está tomando conta e as religiões que tem não dão conta. Então, de certo, daqui a algum tempo, a Suprema Personalidade de Deus há de vir novamente. E isso a gente tem que entrar em estudos mais aprofundados para entender todo esse processo. Todo aquele que se refugiou nos pés de lótus de Krishna, o outorgador da libertação, abandonando todas as espécies de obrigações e adotou o caminho com toda seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com os semideuses e com ninguém. Sábios, entidades vivas em geral, membros de família, humanidade ou antepassados. Gente, isso é muito importante. Isso é um verso que quando eu li pela primeira vez essa explicação de Srila Prabhupada, que está aqui no Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 41, que ele fala que a gente tem que abandonar tudo e se refugiar apenas em Deus. E isso talvez soe, porque isso é muito drástico, isso é muito... Não é muito nada. A gente tem que entender que a gente tem que estar tendo a obrigação apenas com Deus. E as outras coisas são supérfluas. Mesmo que seja família, que seja outras coisas. Não é que a gente vai largar. Isso que eu também não estou falando acerca disso. Eu vou ler novamente. Todo aquele que se refugiou nos pés de lótus de Mukunda, Krishna, o outorgador da libertação, abandonando todas as espécies de obrigações e adotou o caminho com toda seriedade, determinação, foco, resiliência, não tem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros de família, humanidade ou antepassados. Tais obrigações são automaticamente cumpridas através da realização do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, ou seja, servir a Deus e a mais ninguém. Quem vem após, como eu disse agora, é supérfluo, é segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, aqui tem vários versos.
Ó Krishna, verso 43, capítulo 1. Mantenedor do povo, eu ouvi por meio da sucessão discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas sempre residem no inferno. Arjuna baseia seu argumento não em sua própria experiência pessoal, mas naquilo que ouviu de autoridades. Este é o modo pelo qual se recebe conhecimento verdadeiro através das autoridades verdadeiras. Não pode, de fato, atingir o conhecimento autêntico quem não é ajudado pela pessoa certa, e qual já se estabeleceu nesse conhecimento. Então, temos que ser ajudados por pessoas que sabem mais do que a gente e que estão nesse conhecimento há algum tempo estudando. Então, quem está sempre envolvido em atividades dessa natureza deve utilizar o processo de expiação. Caso não adote esse procedimento, certamente será transferido aos planetas infernais, onde sofrerá vidas miseráveis como resultado das atividades pecaminosas. Está aí a prova que quando a gente não faz o bem, a gente vai morar lá no mal, em planetas que têm vidas maléficas, e que a gente precisa passar por esse processo de provas e expiações, como diz o Espiritismo, para que a gente possa entender as coisas que Deus quer que nós façamos e também a nossa compreensão, que é muito limitada acerca de várias coisas. Ai de mim, verso 44. Como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos, levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia. Estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Novamente, Arjuna se lamentando aqui. Levado por motivações egoístas, a pessoa pode ficar inclinada a atos pecaminosos, não é assim que a gente faz? Tais como matar o próprio irmão, pai e mãe, é o que a gente vê mais nos noticiários ultimamente. Há muitos desses casos na história do mundo. Arjuna, sendo um devoto santo de Deus, Senhor Deus, sempre está consciente dos princípios morais e preocupa-se em evitar essas atividades. Mas mesmo assim ele tem que lutar, porque assim a suprema personalidade de Deus quer que ele lute, né? Verso 45. Para mim seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha. Se Arjuna novamente se lamentando, se vitimizando e procurando, através do falso ego, arrumar pretextos para justificar seu medo, seu apego, seu desespero, sua síndrome de pânico, né? Dizem que Arjuna ficou tão mal que ele começou a ter um acesso de suor nas mãos, que o arco dele, que era extremamente um kshatriya, um guerreiro fantástico, o arco da mão, ele não conseguiria nem segurar o arco para atirar as flechas, porque ele estava basicamente numa síndrome de pânico, de medo de enfrentar essa batalha. É costume, de acordo com os princípios bélicos dos kshatriyas, os guerreiros, que não se deve atacar o inimigo desarmado e sem vontade de lutar. Arjuna, no entanto, decidiu que mesmo que o inimigo lhe impusesse esse ataque desleal, não lutaria. Mais uma desculpa. Ele não levou em conta o quanto o outro lado estava inclinado a combater. Todos esses sintomas se devem à ternura resultante do fato de ele ser um grande devoto do Senhor. Então, me parece um pouco que Arjuna é um pouco canceriano aqui, né? Apegado à família, terno, preocupado em servir, preocupado com os outros e esquecendo de si próprio. Porque é assim que o canceriano, as pessoas, as almas que nascem sobre esse signo de câncer, elas têm esse tipo de personalidade. Mas não são todas, eu estou falando assim no sentido generalizado. Verso 46, Sanjaya disse: Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flecha e sentou-se na quadriga. Acabei de falar sobre isso, estou lendo aqui no verso 46, capítulo 1. Com sua mente dominada pelo pesar. O que é mente dominada pelo pesar? Pelo sofrimento, pela amargura, por tantas coisas, né? Que a nossa alma, ela chora, né? Porque a gente tem que entender que nós estamos aqui para lutar contra a doença, contra a pobreza, contra todas essas coisas que acontecem nesse mundo material. Significado Srila Prabhupada. Enquanto observava a situação do inimigo, Arjuna ficou postado na quadriga, mas estava tão afligido pela lamentação que tornou a sentar-se, pondo de lado seu arco e flecha.
foi quando ele começou a suar, tem um ataque de distonia, digamos assim, e aí ele estava paralisado. É como a gente fica paralisado pelo medo, a gente fica paralisado por tantos desesperos que essa vida, que nós trazemos para a nossa vida, porque essa vida é linda e maravilhosa. Deus é imparcial com todas as almas, tudo que Ele criou, mas nós somos parciais em destruir natureza, em nos autodestruir, destruir o outro para o nosso bem-estar espiritual, bem-estar material, egóico, egoísta. E aí falta um monte de coisa para que a gente entenda que a gente está no caminho errado. Por quê? Porque uma pessoa que tem tanta benevolência e compaixão, quando passa a servir o Senhor Krishna, qualifica-se para receber o autoconhecimento. Isso é muito lindo, minha gente. Por quê? Porque a gente precisa ter benevolência, a gente precisa ter compaixão da gente, porque a regra é: ame a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Não é isso que Jesus diz? Então, se você trocar essa regra, você já está infringindo a lei de Jesus, o ensinamento de Jesus básico. Você tem que se amar, você tem que olhar para você e você tem que se encher de benevolência, de compaixão. Mas como é que eu posso me encher de benevolência e compaixão nesse mundo que nós vivemos, um mundo difícil, onde as pessoas estão difíceis, as coisas estão difíceis, tudo caro, tudo, né? E só 20% dos milionários, bilionários, trilionários, nem mais, bilionários e trilionários retêm o poder. E o resto é escravizado. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Buscando a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus, a conversa com Deus, a amizade com Deus e nos enchendo de compaixão conosco. Se não tiver compaixão com você, se você não se olhar para você, você não tem condição de olhar para ninguém. E esse autoconhecimento se qualifica dentro desse processo, porque a gente precisa servir primeiramente a Deus sobre todas as coisas, a nós e o próximo como a nós mesmos. Esta é a regra de ouro que Jesus nos ensinou. Neste ponto, eu encerro o significado Bhaktivedanta do primeiro capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata da observação dos exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Então, minha gente, aqui termina o primeiro capítulo, ok? Eu pulei alguns versos que eram mais sobre formações de exército, como é que eles iam lutar, que tipo de armas eles iam lutar. Mas tudo é importantíssimo. Quem tiver seu Bhagavad Gita, leia, porque é organizando os exércitos para o combate da batalha interna, a batalha dentro de nós, para lutar externamente, para lutar internamente, para que a gente fique equânime. Equanimidade, o que é equanimidade? Equanimidade é o equilíbrio. Equilíbrio de quê? A gente sabe que tudo isso é dualidade, que uma hora a gente está com saúde, outra hora a gente está doente, né? E tantas coisas que eu poderia citar aqui, que são duais, a noite, o dia, a felicidade, a tristeza, o bem, o mal. Então, esse mundo material é um mundo de dualidade, é um planeta intermediário, onde a gente não tem nada de avançado. A gente pensa que é avançado, a gente se sente os avançados, mas nós não somos. Por quê? Porque tem umas tecnologias aí em mudança, mas de repente vem um apagão e apaga 2 países, como apagou a Portugal e a Espanha. Não sei se foi tudo, né? Porque eu nem olho essas notícias que são um pouco tenebrosas, para poder me proteger de algumas coisas. Então, assim, está tudo caminhando para algum lugar. E para que lugar que é, se as coisas não melhoram? Mas aí você tem que olhar para você e você tem que dizer assim: eu vou me melhorar, eu vou ouvir a Bhagavad Gita, eu vou falar sobre a Bhagavad Gita, eu vou compartilhar a Bhagavad Gita, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler o Alcorão, eu vou ler algum livro sagrado para me segurar nessa âncora antes que meu barco afunde. E não ficar se lamentando, com medo de lutar, com medo de enfrentar aquilo que você precisa enfrentar, porque se está no seu roteiro, se está no seu cardápio da sua vida, você vai ter que passar, cedo ou tarde. Você vai ter que passar por aquilo que Deus quer que você passe, dos frutos do seu trabalho, resultados frutíferos do seu trabalho anterior, de vidas passadas e dessa vida mesmo. Então, precisamos ter benevolência e compaixão para servir a Deus.
E aí nos qualificarmos para o autoconhecimento que eu sou uma alma e não um corpo, e eu devo servir a Deus em amor, devoção e gratidão. Aqui encerra o primeiro capítulo, observando os exércitos, com amor, gratidão e devoção. Assim seja.